Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso e Aplicação. E hoje a gente dá continuidade ao nosso tema da aula passada. Nós falávamos sobre a crise da República. Vamos recapitular alguns pontos aí, pessoal. Você tem as guerras servis mexendo com a estrutura da República, principalmente a revolta de Espartacus. Você tem aí uma disputa política entre dois grandes generais, o Pompeu, o comandante da Ibéria, um militar tradicional de carreira militar. Do outro lado, você tem o Crasso, o homem mais rico de Roma, o cara que, com o seu dinheiro, era capaz de manter um exército particular. Júlio César é enviado à Gália. Eu não sei se eu dei essa dica para vocês, mas eu acredito que sim, mas qualquer coisa já fica aqui registrado. Asterix e Obelix fala sobre a ocupação do Império Romano, Tem no YouTube aí essa animação completa, assistam, vocês vão gostar. Bom, Júlio César é enviado à Gália, o Pompeu comete o erro crasso de invadir o leste europeu, é morto. Pompeu aplica um golpe de Estado, demite Júlio César volta para Roma com as suas tropas, expulsa Pompeu e sai voado de Roma e assume como ditador. Daqui a gente continua, beleza? Galera, primeiro ponto, só para a gente relembrar, a palavra ditador tem hoje um significado diferente que ela possuía na época do Império Romano. Na época da República de Roma. Você já deve ter percebido, principalmente no mundo atual que a gente vive com a questão da pandemia, que em alguns momentos o Estado se vê obrigado a aumentar os poderes do Executivo. Lembra rapidamente, Executivo, Legislativo e Judiciário, cada um tem uma função, eles são exatamente iguais. Mas em momentos de exceção, guerra, por exemplo, pandemia, como a gente está vivendo, em momentos de exceção, o Legislativo pode aprovar o aumento do poder do Executivo. Entenderam? Por quê? Vamos dar exemplo aqui que eu preciso, numa situação de pandemia, eu preciso comprar remédio. Certo? Eu preciso comprar remédio, mas se eu for pelas vias tradicionais, pelas vias comuns, eu tenho que abrir licitação, tenho que esperar um tempo para a galera concorrer na licitação, depois eu tenho que aprovar a licitação. Isso leva tempo, galera. Se a pandemia está se alastrando, eu preciso comprar esses remédios rapidamente. Então o que eu faço? Eu estabeleço alguns regimes de exceção. Calamidade, emergência, sítio, tudo isso vocês já devem ter ouvido falar aí nos jornais. O prefeito, o governador declarou estado de emergência, estado de calamidade, estado de atenção. Sítio vocês ainda não ouviram falar, porque, pelo que eu me lembro, pelo menos da galera aí, desde que eu nasci, por exemplo, 86, menino moço, o Brasil ainda não passou por uma situação, nenhuma das cidades passou por uma situação de estado de sítio. Naquela época funcionava mais ou menos do mesmo jeito, a República ela tinha suas regras, Então você tinha que passar por uma série de situações para que você pudesse tomar decisões. Não era tão simples assim. A galera acha que o cônsul chegava lá e falou, vai ser desse jeito e pronto. Não funcionava dessa forma. No entanto, havia momentos em que Roma passava por uma situação de exceção. Ela poderia, por exemplo, estar em guerra. A República Romana vai entrar em guerra com os seus vizinhos. É o chamado imperialismo de Roma. E aí, nessa situação de guerra, às vezes não dava tempo de você esperar as leis passarem pelos trâmites comuns para serem aprovados. O que você fazia? Ao invés de você ter cônsules, você nomeava um ditador. Um ditador nada mais era do que um interventor. Alguém que era colocado no poder em Roma para que, utilizando desses poderes extraordinários, pudesse administrar a cidade de Roma. Certo? Então, na verdade, ditador era um cargo de honra. Ditador era considerado, inclusive, uma homenagem. Significa que Roma está depositando em você a confiança para administrar a cidade em tempos de exceção, em tempos de crise. Tudo bem, galera? Tranquilo? Detalhe, pessoal, um parêntese aqui. Por que um ditador não virava um imperador? Por que um ditador, por que o cargo, o que protegia Roma das exceções de um ditador? O que vocês acham? Produção, vocês têm ideia? O que me fazia não cair nas mãos de uma ditadura? O tempo. Esse era o macete, era uma trava de segurança, entendeu, galera? O cara tem poderes extraordinários? Tem. Mas esses poderes extraordinários tinham um limite de duração, eles não podiam durar para sempre.
É assim até hoje, certo? Toda vez que o executivo ele pede um estado de exceção, ele pede um estado fora da normalidade, primeiro, ele tem que dar justificativas. Eu não posso simplesmente acordar um dia de manhã e falar, pum, estado de emergência. Não. Eu tenho que dar justificativas para isso. E esse estado de emergência tem que ser aprovado, obviamente. E ele tem um limite de tempo. Olha, eu vou decretar por uma semana, por um mês, por 2 meses. Quando bater, eu tenho que renovar ele. Ou seja, eu tenho que passar por todos os trâmites naturais, né, legais, para que o estado de emergência seja renovado. Funcionava da mesma maneira em Roma. Então, Júlio César, ele é um ditador romano. Ele vai dizer que a República Romana entra em crise, né? E entra nela, está acéfala. Um cônsul morre no leste europeu, o outro foge. Júlio César é herói do povo romano, a gente já falou sobre isso aqui, principalmente dadas as vitórias dele na Gália, e ele assume como ditador. Como imperador, professor? Não, Júlio César não é imperador de Roma. O primeiro imperador de Roma nós vamos falar rapidamente quem é. Mas não sei se vocês se lembram, na última aula eu falei para vocês que o Júlio César não teria chegado onde chegou sem um melhor amigo. Quem é o melhor amigo de Júlio César? Fechamento. O Bebeto do Romário. Marco Antônio. Certo? Inclusive, eu disse a vocês que quando Júlio César invade o Egito, na verdade, não é exatamente invade, ele se envolve numa guerra civil no Egito, né, entre 2 irmãos que disputavam o trono. Ele fica a favor de uma senhora muito bonita, né, muito sedutora. Lembram quem é, galera? Uma rainha, uma líder egípcia muito sedutora que todo mundo ouviu falar, que foi amante de 2 líderes de Roma. Cleópatra, né? E aí ele se casa com a Cleópatra. Nós também já falamos disso aqui. Claro que nesse caso, o casamento entre Júlio César e Cleópatra era muito mais um tratado entre nações do que uma relação de casal, né? Era mais um tratado político entre grandes nações. Fala, caraca, eu sou o Egito Antigo? Cara, eu já teve aula de Egito Antigo, né? Vocês sabem que o Egito durou 31 séculos. Né? Roma, a cidade de Roma durou 700 anos. Na história, a gente estuda as coisas tão rápido que a gente acha que foi assim, né? Em um ano Roma nasceu, no outro atingiu o seu auge, depois República, depois acabou. Roma durou 700 anos. O Egito, o Império Egípcio, durou 3.100 anos aproximadamente, 3.000 e poucos anos aproximadamente. Só para você ter uma ideia, né? Eu adoro fazer esse cálculo. O Egito durou muito mais tempo, sozinho, o Egito sozinho, durou muito mais tempo do que toda a experiência que nós tivemos desde o nascimento de Cristo até hoje. Né? Se a gente considerar o calendário que a gente utiliza, né? Marco zero até hoje, 2020 anos. 2020 anos. Existência do Império Egípcio, 3.100, né? Então, a experiência egípcia é muito mais antiga do que a nossa, na verdade. Eles riem mais da gente do que a gente deles, né? Para eles, nós somos novinhos. Né? Bom, galera, dizem as más línguas, e eu sei que vocês adoram essas fofocas históricas, que no casamento entre o Júlio César e Cleópatra, na cerimônia de casamento, uma pessoa não parava de olhar para ela. Quem era essa pessoa? Marco Antônio. Certo? Mas, muito fiel ao seu general, muito fiel ao ditador de Roma, ele se manteve ali ao lado. Pessoal, pensa comigo. Quem não vai estar nem um pouco feliz com esse poder extraordinário de Júlio César? O Senado de Roma. Inclusive, eu já falei para vocês que o Senado de Roma ele era tão fundamental que se você olhasse nos símbolos lá nos totens romanos, até hoje, se vocês visitarem Roma, né, vocês vão ver na tampa dos bueiros da cidade, né, a sigla SQPR, né? Senatus que Populos Romanos, o Senado e o povo de Roma. Né? Então o Senado era a grande instituição da República. Mas ele se torna quase que figurativo quando Júlio César assume o poder. E aí começa a conspiração dos senadores para derrubar Júlio César. Nós também já falamos disso aqui, né? Júlio César é esfaqueado nas escadarias do Senado de Roma, né? E aí, galera, sai a famosa frase, né? Muita gente vai dizer que essa frase foi cunhada porque Júlio César e esse cara eram amantes, né? Outros dirão que Júlio César considera esse cara um filho, né? O trata como um filho, que é o Brutus, né? Quando ele esfaqueia o Brutus, o Brutus esfaqueia ele, e aí ele fala até tu, Brutus e tal. Inclusive no desenho do Asterix, que eu falei para vocês, vocês vão ver que tem uma cena em que ele está conversando com o Senado lá, né? E tem um carinha, um senador no canto brincando com uma faca, assim, plum, plum. E aí o Júlio César vira pro cara e fala assim, Brutus, guarda essa faca, você vai acabar machucando alguém. Né? Ou seja, já é aí um easter egg, né, para você se ligar à história. Mas galera, o plano
não era assassinar só Júlio César. Não bastava. Quem eu precisava assassinar também, produção? Pensa bem. Para eu derrubar todo o esquema, bastava assassinar só o Júlio César? Não, eu precisava assassinar o escudo do Capitão América. Não bastava só morrer o Capitão América. Eu precisava que Marco Antônio morresse. Certo? Eu precisava cortar as duas cabeças da serpente de uma vez só. Só que, olha como é que a história é maravilhosa. Marco Antônio, ele tinha 3 vícios. 3. Primeiro, guerra. Era um homem forjado na guerra. Nasceu para ser general. Sabe aquele maluco que com 8 anos de idade tira 10 em educação física e só? Era ele. O crossfit de criança, sabe? Ficar agachando com velocípede? Era ele. O maluco nasceu para guerra. Viciado em guerra. Segundo, vinho. Beberrão. O Zeca Pagodinho de Roma. Né? Ah, minha grande alegria. Adorava um vinho, enchia a cara. Diga-se de passagem, inclusive, o vinho romano era péssimo, tá? Era horroroso. Nada comparado com os vinhos maravilhosos que a gente tem hoje. Não que vocês sabem disso, porque vocês são crianças ainda. Daqui a pouco vocês vão descobrir. E terceiro, mulheres, né? Eu falei para vocês que Roma era uma cidade, era uma civilização onde a liberdade sexual era muito grande, né? Então, era muito comum encontrar Marco Antônio bêbado nos bordéis da cidade. E é justamente isso que acontece. Os assassinos são enviados à casa de Marco Antônio, chegam lá, ele não está. Onde é que está o Marco Antônio? Lá no Barra Music. Camarote do Barra Music, enchendo a cara com a rapaziada e tal, vários combos. Chegam os ajudantes dele. Marco Antônio, Júlio César foi assassinado e tal, você vai ser o próximo, papapá. Aí, meu Deus, o que aconteceu? Isso aqui, os caras, não, estão vindo para te assassinar. Ele imediatamente, né, acorda, joga água na cara, uma bala house e tal. Bota a armadura, bota a espada, já com seu séquito, né? Já com sua guarda pessoal, aí já não dá mais para pegar o cara. Galera, vocês veem isso muito em filmes. O golpe de Estado tem que ser dado rápido, de uma vez só. Aliás, o Maquiavel fala isso no Príncipe, né? Se é para ver ruptura, se é para ver uma quebra, ela tem que ser feita de uma vez só. Rapidamente. Então, ou você debela todo mundo, ou o golpe não acontece. É justamente isso que rola. Quando a galera vai para pegar o Marco Antônio já está protegido, já está seguro lá com a sua galera, e aí ele vai direto no Senado ver o que está acontecendo. Quando chega no Senado, obviamente, o Senado está vazio, né? Quem é que ele encontra? O corpo de Júlio César. Aquilo deixa ele enfurecido, né? Marco Antônio era de fato muito amigo de Júlio César, eram irmãos de batalha, né? E só aqueles que estiveram em combate entendem o quanto o campo de batalha forja amizades, laços de amizade muito grande, porque a vida fica na mão do seu colega, né? Então eram irmãos de batalha, lutaram juntos, ascenderam ao poder em Roma juntos, se respeitavam e se amavam como irmãos. Então aquilo enfurece Marco Antônio absurdamente. Marco Antônio manda lavar, manda limpar o corpo do Júlio César, pega a túnica do Júlio César, vai nas escadarias de Roma, e aí, galera, quando ele chega nas escadarias do Senado de Roma, a cidade já está toda assim, ó. A cidade está cheia, porque as pessoas estão começando, o bafafá corre, né, galera? Ih, ó, Polícia Federal chegou aí na porta do governador e tal, não sei o quê. O bafafá corre. Quando a galera chega no Senado para ver o que está acontecendo, Marco Antônio, o braço direito, o outro lado da moeda, aparece nas escadarias com a túnica de Júlio César nas mãos. Para quem aqui assistiu pelo menos um filme, O Desejo de Roma, sabe que as túnicas eram normalmente brancas. E a túnica de Júlio César está lavada em sangue. E aí o que ele faz? Insufla, joga o povo de Roma contra o Senado. Pega, mostra a túnica, fala, isso aqui é a túnica do nosso querido e amado Júlio César, o herói de Roma, o conquistador da Gália. Ele utilizava muito esse título, né? A Gália era tipo, sei lá, a Libertadores pro Botafogo, o Mundial de Clubes pro Flamengo, o Carioca pro Fluminense, né? Essas coisas. E aí ele mostra a túnica, fala, porra, mataram o nosso general, o nosso herói, o nosso comandante. Pega a túnica e joga numa pira. Né? Naquela época não tinha luz, né? Eletricidade tinha, porque é uma energia, mas não tinha luz elétrica, né? Então as piras era uma forma de você deixar iluminada uma área vasta, além de ser muito bonito. Ele pega a túnica de Júlio César e joga numa pira, e a túnica começa a pegar fogo. E aí, galera, explode o ódio em Roma. Certo? E o ódio contra quem? Contra o Senado, contra os patrícios. Aí junta tudo, né, galera? Junta o ódio de classe, né? Junta o ódio do rico com o pobre, junta o ódio do privilegiado contra o não privilegiado e junta o ódio
contra os senadores, que são os caras que tentam golpear, né, que tentam derrubar, que matam Júlio César e tentam derrubar o governo Júlio Cesariano, vamos dizer assim.